Olá, bem-vindos ao nosso boletim informativo aí sobre soja e milho, que a gente traz diariamente para vocês com o que tem acontecido no mercado. Hoje, específico, final de semana, sexta-feira, a gente também traz um pouquinho de um resumo de como se comportou esse mercado. Então vamos acompanhar toda essa tendência, todo esse estresse em relação à guerra Rússia e Ucrânia, que tem movimentado o mercado nessa última semana, trazendo assim uma volatilidade para o mercado. Hoje, por exemplo, dentro da volatilidade, nós vimos soja e milho trabalhar de forma diferente aí, com soja para cima e milho levemente em queda. Então fique com a gente para entender um pouquinho dessas notícias de hoje, no resuminho da semana. Olhando o lado do mercado que acabou aí pressionando os preços para baixo, nós ainda temos a boa oferta global, a questão da incerteza da demanda, como ela vai se comportar daqui para frente. Devemos entender que a demanda até o momento, ela tem sido benéfica para preços, tem ajudado na sustentação. Mas uma incerteza na demanda começa a surgir de forma mais forte, que seria por questões das eleições americanas, com o Trump no governo, onde nós podemos voltar a ver uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, e dessa forma reduzir as exportações americanas, o que determinaria um maior estoque de soja e milho dentro dos Estados Unidos, pressionando assim Chicago. Outra questão com relação à incerteza da demanda é com relação à guerra Rússia e Ucrânia. Até o mercado entender qual dimensão essa guerra pode ser atingida, o mercado deve trabalhar de forma mais cautelosa. Como até o momento a guerra Rússia e Ucrânia estava ficando praticamente dentro dos dois países, o mercado não enxergava esse fato como uma possível redução de demanda. Mas se realmente essa guerra ganhar proporções mais internacionais, nós podemos ter sim uma demanda afetada. Outro fator que a guerra Rússia e Ucrânia passou a impactar na data de hoje foi com relação aos ganhos do dólar internacionalmente. Ou seja, o dólar subiu perante outras moedas no mercado internacional. Lembrando que toda vez que o dólar se fortalece, tende a pressionar a cotação das commodities para baixo. Além disso, olhando pelo lado da soja, nós tivemos a queda de praticamente 1% no óleo de soja. Para o milho, o trigo acabou ajudando para baixo, com queda de 0,82%. Não podemos também deixar passar a questão das boas condições das lavouras brasileiras e até mesmo paraguaias, visto que até então, nas últimas semanas, as condições climáticas têm sido muito boas para o plantio e desenvolvimento da cultura dentro da América do Sul. Mas pontos positivos também apareceram no mercado na data de hoje. O ganho do petróleo, por exemplo, com alta de 1,10%, que acumulou na semana 7,5% de alta, é um fator sim positivo para preços. Lembrando que essa alta do petróleo também está atrelado à questão da guerra Rússia e Ucrânia, e também o estresse na área do Oriente Médio. Outro fato é que a soja, na data de quinta-feira, atingiu um dos menores níveis dos últimos dias, o que fez com que o mercado, nesta sexta-feira, buscasse uma recomposição técnica, ou seja, as recompras, e assim ajudando o mercado em alta. Também tivemos o reporte de 198 mil toneladas vendidas para destinos não revelados. Tudo isso fez com que, na verdade, o Chicago na soja trabalhasse aí com alta de 0,76% ou 700,5 na cotação março, que fechou a 9,9275. Já para Chicago no milho, a queda ficou em torno aí de 0,18%, trazendo assim o dezembro para a cotação de 427. No caso da B3, nós voltamos a ver a queda no mercado. O janeiro, por exemplo, caiu 0,74%, fechando abaixo dos R$ 72, R$ 71,84. Para vocês terem uma ideia, há exatamente 30 dias atrás, a cotação da B3 para janeiro, ela ultrapassou de forma positiva a casa dos R$ 72, chegando a bater a máxima de 78. E nos últimos dias nós temos visto queda na B3, voltando aí novamente abaixo dos 72. Mesmo observando quedas na B3 aí, praticamente nos últimos 15 dias na faixa de R$ 6, nós não vimos isso refletir no mercado interno, vistos que os preços do mercado interno têm praticamente se mantidos. Isso demonstra a força da falta de venda pelo produto, que automaticamente ajuda a segurar os preços. Olhando de forma semanal, nós tivemos aí a B3 caindo 3,6%. Chicago no milho, alta de 1,55%. Então nós vimos uma B3 aí na contramão de Chicago. E a soja para Chicago também na contramão do milho, queda na soja de 0,70%. Observamos ali, que no caso do 21/11, nós tivemos uma das menores cotações para Chicago. Por isso o mercado hoje veio buscar uma recomposição técnica, que foi o que a gente falou lá atrás para vocês, que ajudou na alta do mercado de hoje. Mesmo assim, não foi suficiente para que o mercado fechasse a semana de forma positiva.
tendo queda aí de 0,70. Na questão dólar, alta de 0,40%. Essa alta teve muito mais atrelada com relação à guerra Ucrânia e Rússia do que propriamente medidas internas dentro do Brasil, visto que hoje, por exemplo, a boa perspectiva com relação ao governo divulgar um novo plano ajudou a conter a alta da moeda americana dentro do Brasil. Mas de dólar a gente fala um pouquinho mais para frente. Olhando o line-up semanal que a gente traz para vocês, nós observamos queda de aproximadamente 450 mil toneladas, tanto para soja quanto para milho. Dessa forma, o line-up de soja ainda está em 1,5 milhão de toneladas, o que realmente deve fazer com que o Brasil exporte dentro deste ano 98 milhões de toneladas. No caso do milho, o line-up se apresenta em 3,5 milhões. Dois fatos importantes a colocar aqui é aonde se concentra hoje o line-up. Nós observamos que para a soja, praticamente 50% dos navios esperados se encontram dentro do Porto de Rio Grande. Já no caso do milho, praticamente 50% do line-up, ou seja, onde se encontram os navios para carregamento, estão todos concentrados no Porto de Santos. Após um aumento da preocupação com relação à guerra Rússia e Ucrânia, onde nós observamos os prêmios cederem tanto para a safra 24 quanto para a safra 25, nós passamos a ver na data de hoje uma retomada. O novembro, por exemplo, voltou a subir, ganho de 10 cents, se aproximando novamente da casa dos 150. Já no caso da safra 25, nós tivemos ganhos de 10 cents no fevereiro e 15 cents no março. Lembrando que no início da semana, quando a pressão sobre a guerra ganhou força, nós vimos a demanda desaparecer e os prêmios cair bem forte. Então agora nós passamos a ver o quê? Uma recuperação desses prêmios, ou seja, a demanda voltando nesse momento. O que gera o seguinte impacto para preços. Falando de safra 24, os preços hoje praticamente se mantiveram em relação à data de ontem, onde nós passamos a observar algumas alterações em regiões onde o esmagador já possui uma posição mais coberta e praticamente não tendo mais a necessidade de soja para 2024, ou realmente não tendo mais essa necessidade, demonstrando dessas regiões que apresentam quedas maiores de preço. Na safra 25 para soja, nós observamos que as altas ficaram na casa de 0,40% até 1%, dependendo, obviamente, da região ou da praça. Para milho, o mercado permaneceu praticamente de lado, com poucas alterações positivas ou negativas em algumas determinadas praças. É o que nós temos falado para vocês. Mesmo a gente vendo aí a B3 cair fortemente, o mercado físico tem se mantido. Por quê? Porque o volume de ofertas ainda é restrito. O mercado ainda tem segurado a venda. Obviamente que a gente enxerga que em algum momento esse milho represado vai precisar vir ao mercado. E esse pode ser sim um momento onde a gente passe a observar o mercado físico cedendo. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com relação a esse ponto. Falando aí no caso do dólar, nós tivemos um dólar que dentro do Brasil ficou praticamente inalterado, 5,81,20. O mercado ele teve uma tendência de alta, visto que o dólar se valorizou perante todas as outras moedas internacionais, pela questão guerra que a gente já passou para vocês, mas dentro do Brasil houve um otimismo com relação ao governo federal lançar o pacote de corte de gasto, ou seja, buscar o equilíbrio fiscal já no início da próxima semana, pesando assim na balança e mantendo o dólar praticamente inalterado dentro do Brasil. Para a questão de clima, nós observamos aí boas chuvas aí na data do dia 21, na região mais central e leste do Mato Grosso, pegando parte até mesmo aí do sudoeste de Goiás, oeste do Paraná e algumas regiões de forma isolada. Mas ainda teremos mais chuvas olhando o cenário até o dia 28. Essas chuvas devem ficar mais concentradas na região central e até mesmo Argentina, pegando, por exemplo, o leste do Mato Grosso, sul de Tocantins, norte de Goiás, norte de Minas e Bahia. Essas regiões devem ser contempladas com aproximadamente 80 milímetros. Já o restante do Mato Grosso deve receber em torno de mais ou menos 40 milímetros, assim como o norte do Mato Grosso do Sul e sul do Pará. Já para a região sul, a chuva começa a entrar pelo Rio Grande, estado esse que também deve receber seus 40 milímetros. Já no caso de Paraná, São Paulo e sul do Mato Grosso do Sul, essas chuvas devem voltar a partir do início de dezembro. Até lá devemos ter um clima um pouquinho mais seco. Por hoje vamos ficando por aqui, numa semana aí muito marcada pela relação guerra Rússia e Ucrânia, que até esse momento a guerra estava ficando mais ali limitada entre Rússia e Ucrânia, mas essa semana nós tivemos alguns atos aí que o mercado sinaliza, ou seja, a preocupação aí de novos entrantes nessa guerra, e aí sim ela ganhar um escopo bem maior do que estava tendo até o momento. Então essa preocupação pela guerra Rússia e Ucrânia, podendo ganhar um escopo aí mais global, gerou grande receio no mercado.
Isso automaticamente movimentou a questão de alta aí de dólar, movimentou a questão de alta de petróleo, ajudou a pressionar as commodities para baixo, com isso sendo aí o principal fator do mercado nessa semana, falando até mais forte aí com relação à Bolsa de Chicago. Então é muito importante a gente acompanhar como o mercado vai se suportar aí pelos próximos dias ou talvez semana com relação a esse acontecimento, visto que hoje é o grande fato que o mercado olha com grande atenção, já que a safra na América do Sul tem caminhado bem, a safra americana já está definida. Por isso acompanhe os nossos vídeos, assim você fica informado do que está acontecendo, do que temos de novo, e compartilhe esse vídeo com quem vocês quiserem. É uma grande forma dessa informação chegar até mais pessoas. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até amanhã.